A última vez que eu vim aqui, acho que faz uns 14 anos. Então, alguns de vocês nem tinham nascido ainda. Mas como vocês ouviram aqui manhã falando, meu nome é Davi, eu sou lá de Açu. E hoje eu vim falar com vocês sobre a Páscoa. O que é a Páscoa para vocês? O que é que vem na cabeça de vocês quando alguém fala de Páscoa? Ressurreição, ovo, né? O coelho da Páscoa. É isso que a gente vê na televisão, é isso que a gente vê por aí. A Páscoa pra gente é isso. Kinder Ovo, ovo da Páscoa. Mas vocês sabiam a história da Páscoa? Quando foi que a Páscoa foi criada? Quem é que sabe a história da Páscoa? Hoje nós vamos descobrir a história da Páscoa. A Páscoa ela foi criada há mais de 3.500 anos. Quem é que já assistiu aquela novela Os 10 Mandamentos na Record quando passava? Alguns assistiram, né? Algumas cenas? Pois é. Há 3.500 anos atrás, vivia o povo de Israel. O povo de Israel é escravo lá no Egito. E essa escravidão, eles eram açoitados, eles eram chicoteados, eles eram obrigados a trabalhar nas construções do faraó. E o faraó era um homem muito cruel, muito mau. E ele escravizava as crianças, escravizava as mulheres, escravizava os idosos, colocava todo mundo para trabalhar no sol quente e nas construções do faraó. E ele fez isso por 400 anos. 400 anos de maldade e de crueldade. Olha só, vamos ver um pouquinho de como foi isso? Tá dando para ver aí atrás? Vamos ver como foi a Páscoa no tempo dos faraós. Olha só, olha o que vocês estão vendo aí. Eles colocavam todo mundo para pegar palha nos navios. Os homens, as mulheres, os idosos. Eles iam recolhendo palha no navio e iam carregando no sol quente o dia todo. Começava de manhã e até de noite. Esse era o trabalho deles todos os dias. E aí, ó, carregando nas costas. E não tinha ninguém para ajudar eles. O faraó colocava os soldados, olha, os capatazes, para ficar açoitando eles o tempo todo, como se fossem animais. Para que era essa palha? E essa palha, olha, eles colocavam ali na lama e eles iam pisando com os pés para formar tijolos. Eles formavam da palha que eles colhiam, eles formavam tijolos para as construções do faraó. Olha aí, já tinha algumas pessoas que já não aguentavam mais, já estavam fazendo já nas últimas forças. E eles trabalhavam aí arduamente, todos os dias. Sim, o sol tá saindo, mas só aí embaixo, né? Toca. E aí? Doca, o cabo aqui não está transmitindo o som. O povo era aproximadamente 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas trabalhando todos os dias. Aí tinha um grupo que trabalhava aí no campo, fazendo os tijolos, e tinha os que trabalhavam carregando as construções. Olha aí, olha. Os homens iam carregando as pedras gigantes, os blocos de pedra, toneladas de pedra, Para fazer as e pirâmides, sendo açoitados. era as pirâmides? Foi assim que as pirâmides foram construídas. Olha aí, ó. A maldade. Pois é. Então aí vocês viram um pouco de como foi a escravidão lá no Egito. Então Deus viu aquela situação ali que teve muita pena. Então ele decidiu libertar o seu povo. E quem sabe aqui como foi que Deus libertou o povo de Israel lá do Egito? Alguém lembra dessa história? Viu na Record? Deus chamou um homem chamado Moisés e disse: ó Moisés, eu quero que você vá libertar o meu povo do Egito. E aí Moisés chegou na presença do faraó e disse: Faraó, Deus, o Senhor, pediu para tirar o povo do Egito. Você liberte o povo do Egito. E o que foi que o faraó respondeu? Não, esse é o meu povo, eles são meus escravos e eu não posso libertar eles. E aí o que foi que Deus fez? O que foi que Deus fez com o Egito, já que o faraó não deixou o povo de Israel ir? Deus enviou 10 pragas. Deus primeiro transformou o rio em sangue,
E todo canto onde tinha alguma vasilha d'água, alguma coisa para eles beberem água, virou sangue. E todo o Egito, o rio Nilo, virou sangue. A outra praga, Deus mandou rãs. Entrou rãs em tudo que era lugar. No quarto do rei, no trono do rei, todos os recintos entrou rãs na terra do Egito. Depois Deus mandou uma praga de moscas. Em todo lugar haviam moscas e gafanhotos. Os gafanhotos, eles devoraram as plantações do faraó, não deixou nada para trás. Depois Deus mandou uma praga de granizo. Caíram pedras do tamanho de uma tonelada. Caíram, destruíram casas, destruíram prédios, destruíram tudo. Mas mesmo assim, o faraó não deixou o povo de Israel sair do Egito. E aí Deus decidiu mandar uma última praga, a pior de todas. E nessa praga, o faraó ia deixar o povo sair do Egito. E o que era essa praga? Deus ia mandar o anjo da morte. O anjo da morte ia passar a meia-noite em todas as ruas da cidade do Egito. O faraó ia passando de casa em casa e ele ia matando o filho mais velho de cada família. O primogênito de cada família. Então, se na sua casa tinha 5 filhos, o filho mais velho, seu irmão mais velho ia morrer. O anjo da morte ia matar. Então, o que foi que Deus fez para proteger o povo de Israel dessa praga do anjo da morte? Vamos ver? Tem como aumentar, Davi? Muito baixo. Tem que explicar aqui, que não dá pra estar ouvindo, viu? E o Senhor virá à frente aos egípcios, e o Senhor virá aos deuses do Egito. Mas o sangue das casas será porque olha aí, olha. O que foi que Deus fez para proteger o povo de Israel da praga do anjo da morte? Deus disse assim, olha, vocês peguem, cada família pega um cordeiro, mate esse cordeiro, pegue do sangue desse cordeiro e passe nas laterais das portas das suas casas. Passe em cima e passe dos lados. Por quê? Porque quando o anjo da morte passar e vir a porta da sua casa com sangue, ele vai passar direto e não vai tocar em nenhum filho seu. E mais, vocês vão comer esse cordeiro durante a noite e vocês vão fazer um pão sem fermento. Todos vocês sabem que o pão precisa de fermento para ele inchar e ficar bom para a gente comer. Só que nessa noite Deus disse, só faça um pão sem fermento. Ele vai ficar um pouco duro, mas vocês vão comer ele mesmo assim. E vocês também vão comer ervas amargas. E por que Deus pediu isso? Porque essa festa da Páscoa que foi criada aqui, eles iam comemorar essa festa todos os anos. E toda vez que eles comessem aquele pão duro e aquelas ervas amargas, eles iam se lembrar do quão difícil foi a escravidão deles no Egito. Então, naquela noite foi criada a primeira Páscoa da história. Comeram do pão sem fermento e das ervas amargas. E aí o que aconteceu? Em todas as casas onde tinha sangue na porta, o anjo passou direto e não matou o primogênito. Mas lá na casa do faraó e na casa dos egípcios, onde não tinha sangue na porta, todos os primogênitos, todos os filhos mais velhos morreram, desde o faraó até os animais. O anjo da morte passou e matou todos os filhos mais velhos. E naquela mesma noite o faraó mandou chamar Moisés e disse, olha, pegue tudo que você tem e saia daqui o mais rápido possível. Vocês trouxeram morte para o meu reino e agora eu quero que vocês vão embora. E no dia seguinte, Moisés juntou todo o povo e saiu do Egito. Foram livres, foram libertos da mão do faraó.
Então, gente, a primeira Páscoa da história, ela foi uma comemoração da libertação do Egito. O que foi a primeira Páscoa da história? Foi a comemoração da libertação do Egito, da escravidão do Egito. Então, o povo de Israel saiu do Egito e continuou comemorando a Páscoa. Todo ano eles comemoravam a Páscoa. Se reuniam com os filhos deles, comiam o pão sem fermento, comiam as ervas amargas, se lembravam que um dia tinham sido escravos do Egito e que agora eram homens livres, pessoas livres, indo para a terra que Deus tinha prometido para eles. Só que aí, a Páscoa continuou sendo celebrada todos os anos. E aí, quando Jesus chegou, Jesus também comemorou a Páscoa, quando ele era criança ao longo da sua vida. Só que bem perto de Jesus morrer, Jesus decidiu comemorar a Páscoa de um jeito diferente, de um jeito especial. E Jesus criou a nova Páscoa. Vamos assistir? Como foi a Páscoa que Jesus inaugurou? Jesus se reuniu com seus discípulos, com seus 12 discípulos, antes da sua morte, e criou uma nova Páscoa. Primeiro, ele lavou os pés dos discípulos. O que era isso? O que era esse costume de lavar os pés? Toda vez que alguém recebia um visitante na sua casa, ele lavava os pés do visitante. Por quê? Porque naquele tempo não existia calçamento, não existia asfalto, existia só as ruas de terra. Então as pessoas que entravam na casa traziam muita sujeira. Então o dono da casa, como sinal de educação, ele lavava os pés das pessoas. Então aqui Jesus ele lavou os pés de cada um dos seus discípulos, para mostrar para nós devemos ser humildes e não nos acharmos melhor do que ninguém. Porque se o próprio Jesus lavou os pés dos discípulos, nós também devemos ser humildes para com as pessoas ao nosso redor. Então, olha, Jesus lavou os pés dos discípulos e o que ele fez mais? Tomai e repartiu entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Então, olha, Jesus pegou aqui o vinho e dividiu com seus discípulos. O que era esse vinho? Era o suco da uva. Não era esse vinho alcoólico que as pessoas tomam, era o suco da uva. Ele repartiu com seus discípulos e disse assim: olha, esse vinho aqui representa o meu sangue que eu vou derramar por vocês. Então, os discípulos, cada um, acho que vocês viram essa parte lá no filme que passou ontem, de Judas que traiu Jesus. Judas saiu daí para trair Jesus. Fazei isso em memória de mim. Então, olha, além do suco de uva que Jesus dividiu com seus discípulos, Jesus também dividiu ali o pão. E ele disse: olha, esse pão representa o meu corpo. Toda vez que vocês comerem esse pão, celebrando a Páscoa, vocês vão lembrar que eu entreguei o meu corpo por vocês. Eu entreguei na cruz em favor de vocês. Então, olha, não é que quando a gente come... É o Novo Testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Filhinhos, ainda por pouco estou convosco. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Ficando vós uns aos outros firmes. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Deixo
a paz. Na minha casa eu sou. Não vou lá como o mundo dá. Não sei tudo que eu faço. Nesse até mais. Saí do pai. Outra vez ele chamou eis que chegou. E agora, que fazer estes versos, cada um para a sua parte. Eu me deixarei só. Mas não estou só. Porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Mas tens bom ânimo. Eu venci. Então, olha, como aconteceu a Páscoa ali com Jesus? Ele repartiu o pão e repartiu o suco de uva. Aquilo ali é um símbolo da morte de Jesus. Quando Jesus morresse, ele entregar o seu corpo e ele derramar o seu sangue. E desde esse dia em diante, os discípulos continuaram celebrando a Páscoa do jeito que Jesus ensinou. Então, gente, essa é a história da Páscoa. Quando foi criada a primeira Páscoa do mundo? Foi quando? Foi lá no Egito. Foi lá no cativeiro do Egito. Aquela Páscoa representava o quê? A libertação da escravidão. E o que representa a segunda Páscoa que Jesus fez agora? É a libertação do pecado. Com a morte de Jesus, ele libertou cada um de vocês do poder do pecado. Se você acreditar que Jesus morreu por você, você é liberto dos vícios, você é liberto do poder do pecado, você é liberto de qualquer coisa que aflige a sua vida. E outra coisa, a morte de Jesus nos dá esperança. Ou seja, quando você morrer, você não precisa ficar com medo, você não precisa ter medo da morte. Porque se você morrer acreditando em Jesus, ele promete lhe dar a vida eterna. Então a Páscoa não é ovo, a Páscoa não é colheita, a Páscoa é o sacrifício de Jesus. Toda vez que chegar o período da Páscoa, medite no sacrifício dele. Pense no que Jesus fez por você. Pense na vida eterna que ele está oferecendo para você hoje. Então, gente, isso é o significado da Páscoa. Então, uma feliz Páscoa para vocês e que Deus possa estar com cada um de vocês. Muito obrigado. Pessoal, gostaram, entenderam, ficou claro? É isso aí, muito obrigada. Chama a dona Chaguinha, ver se ela quer falar alguma coisa.